O governo estuda ir ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Congresso que derrubou vetos presidenciais relacionados à lei de licenciamento ambiental. Esse é mais um capítulo da crise entre o Palácio do Planalto e o Congresso. Só em relação a essa lei, os parlamentares rejeitaram 56 de 63 votos, ou dos vetos, colocados por Lula. Um dos votos contrários foi de Eduardo Bolsonaro, o próprio, mesmo longe do Brasil, mas esse voto foi barrado, Afonso Marangoni? Bom dia para você. Exatamente, Carla. Bom dia a você, ao Megali, a todos que nos acompanham. No caso do Eduardo Bolsonaro, assim que eles perceberam que o deputado votou lá dos Estados Unidos, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, rapidamente anulou, então, a votação dele. Olha, o Congresso ontem, então, derrubou vetos do presidente Lula ao novo marco do licenciamento ambiental. Essa medida ocorre, como você colocou, nesse quadro mais amplo de insatisfação entre Congresso e Palácio do Planalto e também poucos dias após o fim da COP30 em Belém. O governo e ambientalistas criticam a derrubada dos vetos, alertam para risco ambiental. Já parlamentares favoráveis entendem que obras serão destravadas e o desenvolvimento econômico será estimulado. Alguns pontos que eu vou trazer aqui para a gente ver o que voltou então depois da derrubada do veto. A licença por adesão e compromisso, que é uma forma de autolicenciamento, em que o empreendedor apenas declara as condições da obra e pode iniciar atividade sem análise prévia de órgãos ambientais. Também transferência para estados e municípios do poder de definir critérios de licenciamento, reduzindo então o papel do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. E também tem uma outra coisa que elimina a exigência de consulta prévia a povos indígenas e tradicionais, e um outro dispositivo que retira a necessidade de uma autorização específica do IBAMA para a remoção de vegetação nativa da Mata Atlântica. Essa votação que derrubou os vetos registrou 295 votos na Câmara e 52 no Senado. O deputado Zé Vitor, ele é do PL de Minas Gerais, ele defendeu que o projeto mantém rigor ao licenciamento ambiental e também disse que ele dá sim garantia a empreendedores. Vamos ouvir o que ele falou? Obrigatoriamente, pela primeira vez, nós temos uma lei que exige agora análise de riscos ambientais, o que hoje não é exigido no processo de licenciamento ambiental. Nós estamos garantindo que todos os estudos de impactos ambientais necessários sejam de fato realizados e que hajam todas as medidas de controle ambiental para que nenhum empreendimento coloque em risco o ar, a água, o solo, a vegetação, a fauna. Pois é, teve também, viu, Carla e Megali, vetos derrubada de vetos, ao programa de refinanciamento de dívida dos estados, que é o chamado Propag. Esses foram feitos em negociação com o governo. Aí o líder, então, do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, admitiu que o governo não conseguiu chegar a um acordo sobre o projeto de licenciamento ambiental, mas ele entende que o governo saiu vitorioso nesse caso do Propag. Vamos ouvi-lo. Houve acordo para os vetos em relação ao Propag que foram derrubados aqui e nós temos aí um programa para atender todos os estados brasileiros, mas em especial os estados mais economicamente desenvolvidos, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul. É que esses estados são estados governados pela oposição. É uma prova inconteste que o governo cuida desse tema com a compreensão republicana necessária. Pois é, olha, na sessão ficou claro então que os parlamentares seguem insatisfeitos com o governo, são vários os motivos, mas o mais atual, um dos mais importantes, é a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Essa indicação que não caiu nada bem no Senado, principalmente na cúpula do Senado, já que Davi Alcolumbre queria o nome de Rodrigo Pacheco, que acabou ficando, então, esquecido, deixado pelo presidente Lula, porque ele decidiu mesmo indicar o advogado-geral da União. Só para fechar e falar desse caso do Eduardo Bolsonaro, foi até o motivo de um pronunciamento ali do presidente Davi Alcolumbre no finalzinho da sessão. Ele já falou para todos ali no plenário de que o voto do Eduardo Bolsonaro está anulado, dada a decisão da Câmara dos Deputados de que ele não pode votar por estar nos Estados Unidos e ali não é possível, então, exercer a atividade de deputado federal. Bom, é isso, gente, essa questão dos vetos, semana que vem vai ter outros que devem ser analisados, a gente vai estar aqui acompanhando, agora voltamos com vocês. Se não pode votar, por que não é cassado, então?
Pois Por que é. continua exercendo? Aliás, já temos uma bancada de foragidos, né? Na Câmara dos Deputados. Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Alexandre Ramagem, né? Quando é que a Câmara vai se pronunciar? O Hugo Mota está se fazendo de morto, né? Em relação principalmente ao caso de Ramagem. E o caso de Ramagem é mais grave que o de Eduardo e de Zambelli. Ramagem é um homem que detém segredos de Estado. Ele foi o chefe da ABIN, que é o equivalente brasileiro da CIA. Você imagina um diretor da CIA, né, o chefe principal da CIA, ser julgado, condenado nos Estados Unidos e fugir para um país que tem interesse nos segredos norte-americanos. Foge para a Rússia, por exemplo, para Moscou. Olha, fosse eu da CIA, de fato, tendo uma figura dessas em solo americano, procuraria esse cara no primeiro dia. Bateria na porta do Ramagem e falaria, olha, o visto aqui, você sabe que é complicado, a gente vai conversar, a gente vai negociar. Esse cara tem muita coisa para contar aos americanos. E os americanos têm muito interesse nos segredos brasileiros, da Amazônia, do comércio exterior. Eles já nos espionaram na época de Barack Obama, né? Ele foi pego espionando a então presidente Dilma Rousseff. Então veja o presentaço que os americanos ganharam com a presença de Alexandre Ramagem. Isso não vai sair barato. E esse cara continua sendo deputado aqui no Brasil. Alguém que foi condenado por um crime de Estado, um crime contra o Estado brasileiro, fugiu, assumiu que fugiu, debocha da justiça, porque participa de programas na internet de outros foragidos, né? E tem em mãos segredos que podem ser bastante comprometedores para o Brasil. No entanto, o Hugo Mota continua se fazendo de morto, se fazendo de avestruz, enfiando a cabeça na terra e fingindo que não é com ele. É com ele. É com ele. É uma desmoralização diária ao Brasil. Não só a Ramagem, mas principalmente ele, como essa... Já dá para chamar assim, já dá até para escolher uma liderança, a bancada dos foragidos da Câmara dos Deputados. É vergonhoso. É vergonhoso. Ô Marangoni, até mesmo esse veto, né, ao voto do Eduardo Bolsonaro é uma sinalização política e daqui para frente o que a gente vai ver é isso. A gente vai estar falando basicamente de eleições em 2026 e de interesses relacionados às eleições e muito menos os nossos interesses de quem vota nesses caras. E aí você citou, Marangoni, a indicação mais uma vez, né, do nome de do Messias, enfim, obrigada, do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Eu sei que vocês falaram sobre isso ontem, mas eu não estava no estúdio também, anteontem, acho que foi anteontem que saiu a data. Quando mesmo vai ser a sabatina do Senado para Jorge Messias? Será no dia 12 de dezembro, Carla. Ele vai ter o nome apresentado, aí vai ser um pedido de vista coletiva, que é quando os parlamentares podem analisar essa indicação, e aí no dia 12 será a sabatina com a posterior votação. O que o Jorge Messias tem feito, né, Carla, é uma verdadeira peregrinação ali pelos corredores do Senado Federal. A gente da imprensa está vendo ele a todo momento, o repórter aqui da Band, Túlio Amâncio, já conversou com eles nos corredores, falando assim, você vai se encontrar com o Davi Alcolumbre, ele dizendo, eu gosto muito dele, em algum momento a gente vai conversar sim, mas a gente sabe que o clima entre eles está azedo, não está nada bom, mas o Jorge Messias não está perdendo tempo, até ali no estacionamento, na garagem do Senado, ele está abordando os senadores nessa tentativa, né, de ter um nome viável aí para passar pelo Senado. Estacionamento? Exatamente. Você já chegou aí? O senhor tem um minutinho para ouvir a palavra do Messias? Exatamente, monta ali uma banquinha de madeira. Gosta de poesia, jovem? Quer conhecer mais do meu trabalho? Quero viver da minha arte daqui pra frente? Mas é isso, já foi indicado, já tá lá, já tá com o nome lá. Você faz o que tem que ser feito, né, para ser aceito. Mas, enfim, será um longo período até o começo de dezembro, até essa sabatina acontecer.